Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Estamos falando sobre um problema difícil, problema que incomoda, um problema que atingiu cada ser humano. Esse é o problema de pecado. E antes de ser salvo, para nós obter perdão de pecado, para nós aproveitar da misericórdia e da graça de Deus, nós precisamos, primeiramente, enxergar qual é a nossa realidade por natureza. Muitas vezes eu saio para evangelizar, para compartilhar o evangelho, para falar com pessoas sobre o destino final da alma deles. E muitas vezes eu tenho conversas religiosas com as pessoas. Muitas vezes eu consigo falar um pouco sobre a Bíblia. Mas a pessoa não tem Cristo como Salvador, eles não conhecem Jesus como Salvador pessoal, não tem Cristo no coração deles e eles não têm a certeza absoluta da vida eterna. Mas o problema principal, eu falando com eles, e como pastor posso te dizer, muitas vezes, o problema é que eles nunca enxergaram o primeiro fato que tem que entender. Isso é, que eles têm uma necessidade, que eles têm um problema chamado pecado, que não dá para eles resolver sozinhos. Esse é um grande problema. Pode nos desanimar. Há pessoas que ficam desesperados pensando no peso, na consequência, no fardo do pecado deles. São miseráveis. Mas, no dia que eles encontram a graça e a misericórdia de Deus e aquele fardo cai dos ombros deles e são aliviados, eles regozijam, dão graças a Deus, eles louvam a Deus e são felizes porque não carregam mais aquela responsabilidade, culpabilidade do pecado e são tão alegres nisso. O que trouxe aquela alegria? O que trouxe aquele alívio? Quando eles encontraram uma solução de um problema que eles admitiram. Tinham que ser honestos consigo mesmos. Eles tinham que olhar no espelho e não fingir que tudo estava bem quando não estava. Gostaria de ler um versículo em Isaías, novamente, capítulo 64, e versículo 6. Porque se nós vamos ser honestos, se vamos olhar ao problema e ser honestos, e entender bem o problema e a situação, nós temos que ver as coisas como Deus vê as coisas. Nós temos que ver a nossa situação como Ele declara que a nossa situação é na palavra dele. Isaías 64, versículo 6 diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Pecado é uma realidade que atingiu a cada ser humano. Mas há pessoas, é incrível que pareça, há pessoas que pensam, não, eu estou bem. Não, eu estou fazendo o meu melhor. Eu tenho o meu jeito. Bom, eu respeito as suas crenças, mas eu tenho as minhas, deve respeitar as minhas também. E há pessoas que não admitem, que não reconhecem a realidade. Meu amigo, que bom que você está tentando ser um bom ser humano. Que bom que você está tentando ser um bom cidadão. Que bom que você está tentando fazer a coisa certa em cada momento. E você pode olhar para os outros seres humanos e dizer, bom, não sou perfeito, tenho as minhas fraquezas pequenas, mas eu não sou assim, eu não sou como ele, não tenho esse problema que ela tem. E nós pensamos, bom, Deus olhando para todos, talvez eu não sou melhor, mas eu não sou pior tampouco. Se nós queremos saber o que Deus acha sobre nós, aqui é uma passagem que informa a você a opinião de Deus sobre você. Somos como um imundo. Você sabe que quando Deus olha ao pecador, ele diz, imundo, sujo.
Você e eu, por natureza, nós somos classificados como sujos nos olhos de Deus. Nós somos, mesmo que nos esforçamos, mesmo que nós estamos tentando fazer o nosso melhor, mesmo que estamos fazendo coisas boas, mesmo que tentamos ajudar o nosso próximo, mesmo que frequentamos a igreja e praticamos uma religião, mesmo assim, na nossa carne, não há nenhuma coisa boa. Em Romanos 7, Paulo diz, eu sei que dentro de mim, na minha carne, não há coisa boa. Não habita nenhuma coisa que Deus diria, esse é bom. Na minha carne. Naturalmente eu sou imundo. E o mundo pode levar as coisas a Deus dizendo, olha o que eu fiz para você, olha o que estou fazendo para você, mas eu sou imundo. Eu não vou me justificar diante dos olhos de um Deus todo santo. Eu sou imundo. A segunda coisa que eu vejo como realidade do meu pecado é que a minha justiça é trapo da imundícia. A minha qualidade como homem, que não conhece a Deus, que nunca foi salvo, perdoado, justificado, meu estado natural como homem, a minha qualidade, a minha classificação, carimbado, pum, imundo. As coisas que eu faço, quando diz aqui, as nossas justiças, está falando dos nossos atos. A obra das nossas mãos, o que nós fazemos tentando agradar esse Deus todo santo, o que nós fazemos para ser uma boa pessoa, para todo mundo pensar bem de nós, as coisas que eu faço, a minha obra. Meu amigo, frequente a igreja se você quiser, mas se você ainda está no teu pecado, não adianta. Não adianta ser batizado pelas águas. Não adianta você tentar ajudar os pobres. Não adianta você abster de todas as coisas más e ruins, pensando que isso está agradando a um Deus e que depois ele vai balançar as suas obras boas e as suas obras más e você vai ficar bom. No balanço, eu fiz mais coisa boa e menos coisa mal, então acho que Deus vai me deixar entrar para o céu. A Bíblia ensina que a minha justiça, as ações, as obras, as minhas decisões no meu estado natural nunca seriam qualificados ou considerados boas nos olhos desse Deus todo santo. Eu vou te dizer, toda a sua boa obra, qual é a qualificação, o nível daquela obra nos olhos do Deus da Bíblia. Lá em casa, quando você passa pano no chão, se você vai limpar a casa toda depois de uma semana, você entra ali, tem aquele balde, tem o detergente, o sabão, tem aquele produto de limpeza, tem água, você pega o pano, você tem rodo, algo assim, e você vai passando o pano e enxugando e limpando e jogando de novo, e você passa pano na casa toda. Ao final de passar pano, como fica aquele água no balde? Como tá? Ainda tá clara? Tá limpa? Não. Tá sujo agora. Tá tudo descolorido, tá cheio de lama, tá cheio de poeira, tá cheio de sujeira. Aquela água você vai usar para cozinhar, você vai usar para limpar roupa. Não, você tem que jogar fora, porque agora está totalmente ensujado. Isso é só depois de uma semana de pessoas entrando e saindo e convivendo lá em casa. Agora, vamos imaginar do pano da sua justiça e você passando pano na sua vida. E você vai passar o pano para ser justo nos olhos de Deus na sua vida, mas não somente das ações e obras e atividades de uma semana. Vai ser a sua vida inteira. 10 anos, 12 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos. Os anos que você tiver aqui na terra.
Imagine o pano da tua própria justiça e você passando o pano para limpar uma vida de cada erro, cada pecado, cada transgressão, cada decisão errada, cada falha. Como vai ficar aquele pano na sua vida? Suja. E todos os méritos e as obras e as coisas que eu faço para me justificar diante de Deus não prestam. E aí vemos que a minha qualidade, o meu estado como homem, eu sou o mundo. Que a minha obra e a minha justiça também imundo. Injusto. E tenho que chegar a um momento de honestidade. A Bíblia confirma, primeiramente, que sou imundo. A Bíblia confirma, e não somente aqui, em vários outros lugares também, que as obras que eu faço não são adequadas. Mas aí a terceira coisa. Eu preciso reconhecer essa realidade. Eu vou olhar e entender o que a Bíblia me diz e como ela está me orientando, ou vou continuar tampando os ouvidos e fechando os olhos para não reconhecer ou admitir a realidade? Jesus Cristo andava pregando, chamando pessoas ao arrependimento, pregando o reino de Deus, pregando e se revelando o Pai para o povo, e ele convidou a eles a crer nele. Mas muitos não creram. Por quê? Jesus mesmo, ele disse, os são não precisam do médico, mas os enfermos. E ele disse, eu não veio, que ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus Cristo mesmo disse, se você não percebe a sua necessidade, eu não posso fazer nada para você. Mas os que entendam, os que reconheçam e querem uma cura, Deus oferece. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu posso estar reconciliado com Deus Todo Santo. Eu posso ser perdoado e purificado. Não pelas minhas obras, porque elas são sujas. Mas eu posso ser perdoado pelo Salvador, pelo Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, por Jesus Cristo. O Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. E se nós andamos nessa vida pensando que eu vou fazer algo, e Deus vai me deixar entrar no céu porque estou fazendo o meu melhor, eu estou enganado. Mas se eu aproveito da oferta de perdão e salvação, se eu reconheço a minha necessidade. Jesus, uma vez, ele viu um exemplo em ação, ao vivo, e ele compartilhou com os discípulos. 2 homens chegaram ao templo para orar. Um fariseu, que era religioso, praticante, vida rígida, compromissado, homem que todo mundo dizia, esse homem é religioso, esse homem é espiritual, esse homem busca a Deus, esse homem anda no caminho de Deus. E aquele fariseu chegou dizendo, ó Senhor, obrigado que eu não sou como fulano, obrigado que eu não faço isso. Senhor, todos os dias estou fazendo isso, toda semana estou fazendo aquilo, Senhor, eu estou fazendo o meu melhor. Obrigado, Senhor. Pouca distância ao lado, houve um publicano. Aquele publicano nem queria levantar a cabeça. Ele só orou, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, o fariseu não. O publicano voltou à sua casa, justificada. Ele achou a graça. Por quê? Porque ele reconhecia a realidade da condição dele. Há muitos fariseus andando no nosso mundo dizendo, Senhor, eu não sou como fulano. Senhor, estou fazendo isso sempre. Senhor, está vendo a minha fidelidade? Senhor, está vendo como estou agindo? Senhor, obrigado.
Obrigado pela ajuda. Tá dando certo. E se ele morre, morrerá no pecado dele. Mas os que, de qualquer rumo de vida, rico, pobre, homem, mulher, criança, adolescente, adulto, americano, alemão, chinês, africano, haitiano, não importa. Qualquer pessoa que reconhece a necessidade principal. Eu sou pecador, eu mereço castigo por causa do pecado, mas eu quero misericórdia, eu quero salvação, eu quero perdão. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus diz, você entende. Essa pessoa aqui está vendo certinho. E Ele derrama a misericórdia, a graça sobre aquela pessoa. Nós temos que reconhecer que por causa do pecado não podemos salvar a nós mesmos. E a nossa obra não nos salva. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se nós entendemos que é por causa do pecado que não podemos salvar a nós mesmos e que estamos debaixo da condenação, da ira de Deus, mas que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele veio, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou. E fez tudo para nos salvar. E se nós clamamos a Ele e confessamos nosso pecado e pedimos a Ele pela misericórdia, pedimos a Ele pelo perdão, pela salvação da nossa alma e a vida eterna, Ele nos dará. Não por ser religiosos, mas por ter crido nele. Jesus disse, aquele que crê nele nunca irá morrer. A Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação está oferecida a todos, a quem quiser. Mas nós temos que reconhecer primeiramente a nossa necessidade. Nós não somos justos e não podemos nos justificar pelas nossas obras. Nós precisamos de um Salvador. Alguém que consegue fazer o que é impossível para nós. Mas o Deus tão bondoso e maravilhoso da Bíblia, Ele não cobra a gente para nos dar aquela salvação. Ele oferece gratuitamente. Você pode ser salvo pela graça de Deus. Totalmente 100% perdoado, justificado, adotado na família de Deus, salvo para sempre. Você pode ter esse presente. Mas primeiro você tem que ser honesto sobre a tua condição natural. Pecador, sem jeito de se justificar diante de um Deus todo santo. Ele quer te perdoar. Ele ama você. Mas você tem que ser honesto primeiro. Se você tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco. Podemos te mostrar mais versículos da Bíblia que explica bem. Mas se você quiser agora mesmo, você poderia curvar a tua cabeça e clamar a Deus e pedir a Ele pelo perdão. Confessar teu pecado, pede a Ele que Ele te perdoa, que Ele te salva. Ele é fiel à palavra dEle. Ele te salvará imediatamente e totalmente, completamente. Obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até mais.